Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Graças a Deus, vamos consagrar o Senhor, mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor, essa segunda-feira, consagrar o Senhor, essa semana, em nome de Jesus, primeiro dia útil dessa semana já. Estamos aqui na presença do Senhor, podendo glorificar e exaltar o nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por a sua bondade, graça e amor sem fim. Amém, queridos? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, palavra abençoada de Deus para derramar graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vale a pena se esforçar. Você que tem trabalhado, você que tem tentado aí alcançar a plenitude da graça de Deus, receba a força de Deus nesse dia de hoje, receba poder, receba a unção de Deus, porque vale muito a pena todo o seu esforço. Livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e diante, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que a nós está proposta. Verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhe para a sua referência nesse dia de hoje, Cristo Jesus nosso Senhor. Vale muito a pena você se esforçar um pouco mais. O autor do livro de Hebreus, ele fala de uma carreira que para nós está proposta, uma maratona em que nós fomos convocados, que você foi convocado. Você foi chamado para fazer parte de uma grande comitiva que está correndo, mas corra com paciência, Seja centrado nas suas decisões, seja objetivo naquilo que você está fazendo para com Deus, porque todo o seu esforço vale a pena, Quando eu leio esse trecho bíblico, eu me lembro muito da Maratona de São Silvestre, que acontece agora no mês de janeiro. Não sei se está acontecendo ainda, mas acontecia muito no mês de janeiro, aquela grande Maratona de São Silvestre, que vinha pessoas de todos os estados, toda parte do país, para estar participando dessa maratona. Todos com um objetivo, mas nem todos chegavam à linha da chegada, nem todos conseguem chegar ao final. Neste dia de hoje, o Senhor diz para você: se esforce porque vale a pena o seu esforço. Jesus, ele veio e ele trilhou esse caminho, ele fez, esse caminho, e ele provou que é possível chegar na linha de chegada e alcançar o tão sonhado prêmio. Quando o autor fala para a gente correr, porque tem uma grande nuvem que nos rodeia, uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, mostra que existe muitas pessoas nos observando. Nesse dia de hoje, tem pessoas que torcem por você, tem pessoas que torcem pela sua conquista, tem pessoas que torcem pela sua vitória, e você não pode simplesmente desistir. Nesse dia de hoje, é isso que o Senhor diz para você. Essa segunda-feira é uma segunda-feira que o Senhor fala: não desista, não desista. Se encha de força, de vigor, corra um pouco mais. Com paciência, mas corra um pouco mais. Se esforce um pouco mais, porque você precisa alcançar o seu prêmio. Há algo preparado para você. Jesus já alcançou esse lugar e Ele quer que você chegue onde Ele está também. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que veio e provou que é possível chegar aonde ele está, o qual pela alegria que estava proposta, alegria de morte de cruz, viu? Jesus, a carreira de Jesus estava proposta com a cruz, e ele veio e ele deu um show assim de resistência, e ele cumpriu o seu ministério terreno e assentou-se à destra do Pai, à destra do trono de Deus. Ele fala: agora é a vez de vocês.
vale a pena se esforçar, se esforça um pouco mais. O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para Jesus. Quando você pensar em desfalecer, quando as suas forças estiver acabando, olhe para Jesus. Olhe para o autor da fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor fala que ao vencedor, ele dá o direito de se assentar ao lado dele. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 7, diz assim: ao vencedor, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Primeira coisa que você alcança de Deus quando você se esforça na sua maratona, na sua caminhada, é o direito de ser chamado filho de Deus. Ao que vencer, eu vou dar o direito de ser chamado filho de Deus. Você recebe um lugar no coração do Pai, mas para isso você precisa se esforçar um pouco mais. Esforce um pouco mais para orar, esforce um pouco mais para cultuar, esforce um pouco mais para cuidar do reino, esforce um pouco mais para cuidar da sua família, para dar um bom testemunho. Não pense que o que você está fazendo já é o suficiente, porque não é. Tudo que você fez até o dia de hoje não é o suficiente. Porque se fosse o suficiente, você não estaria mais aqui. Nós não estaríamos mais aqui. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, é porque a maratona ela ainda não acabou. Ainda não chegamos, não cruzamos a linha de chegada. Tem muito de Deus ainda para você fazer, por isso vale muito a pena você se esforçar. E aí Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número 7, diz assim: ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao que vencer, vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa pessoa não morre. Você se torna um ser imortal. Um ser imortal. Você tem uma vida eterna. Porque Deus, ele é eterno e ele quer nos fazer eterno. O ser humano, ele não foi feito para perecer, morrer aqui. Por causa do pecado, o ser humano passa por esse processo da morte. Mas depois da morte, a Bíblia fala que o Espírito veio de Deus e o Espírito volta para Deus. A carne foi feita do pó da terra você foi feito, para o pó você voltará. E a alma, ela decide para onde ela vai. Se ela vai para o inferno, ou se ela vai para o céu. E essa alma, ela vai ser eterna, tanto no céu como no inferno. Cabe a você se esforçar um pouco mais nesse dia de hoje, para que a tua vida pós-morte seja na eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. E Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao que vencer, ao que está se esforçando, ao que está batalhando, ao que está pegando a sua última reserva de força, esse daí que é vencedor, ele não sofrerá dano algum. Porque no céu não tem choro, não tem pranto, ranger de dente, não, nada disso tem. O que tem, aonde tem essas coisas, é no inferno. No inferno, a Bíblia fala que haverá pranto, choro e ranger de dente, ou seja, sofrimento, muito sofrimento. Porém, isso é para os perdedores. Aquele que abre mão da sua vida, aquele que desiste da caminhada, aquele que não se esforça, aquele que não cultua, aquele que não ora, aquele que não busca, aquele que não se enche do Espírito Santo, aquele que naturaliza tudo, né? Tudo é natural, tudo é comum, né? Aquele que não acredita mais na revelação da palavra de Deus. Para essa pessoa está reservada muito sofrimento, muito sofrimento. Mas para você, nesse dia de hoje, o Senhor está dizendo, vale a pena se esforçar. Vale a pena você tirar aí umas 2 horas de oração, de estudo bíblico, vale muito a pena. Vale muito a pena você perdoar aquele que te ofendeu. Vale muito a pena você pedir perdão para aquele que você ofendeu. Vale muito a pena. Isso faz parte da sua maratona.
Isso faz parte da sua caminhada, isso faz parte da nossa jornada de fé em direção a Jesus, que está sentado à destra do trono de Deus, né? Ao lado do trono do Pai. O Senhor Jesus te espera no céu de glória. Ele não quer que você se perca. Você precisa se esforçar um pouco mais. Você precisa sair do comodismo, você precisa entender que você está em uma maratona espiritual e que você precisa dar o seu melhor para o Senhor. E ainda no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3 e o versículo de número 5, o Senhor diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer, eu vou dar vestes novas. Ao que vencer, o nome dele vai estar brilhando no livro da vida. E eu vou diante do meu Pai dizer: esse eu conheço muito bem, meu Pai. Esse aqui se esforçou, esse aqui usou as reservas de oração que ele tinha, esse aqui não parou um minuto, esse aqui, sabe, te entronizava entre os querubins. Essa pessoa aqui é um referencial da sua presença na terra. Eu conheço muito bem. Troca as vestes dele, meu Pai. Vai ser muito lindo que o Senhor Jesus dirá ao teu respeito, mas para isso você precisa se esforçar. Esforce um pouco mais. E Jesus, ele fala que dará bom testemunho de você diante do Pai e diante dos anjos. Os anjos, eles irão ouvir a sua história de vida. O próprio Deus irá ouvir a sua história de vida na percepção de Jesus, da forma que Jesus te vê. Pare para pensar, como que Jesus está te vendo nesse dia de hoje? Imagine aí se Jesus fosse prestar um relatório seu, da sua jornada de fé. O que Jesus diria ao Pai ao teu respeito? Que você é preguiçoso? Que você não ora? Que você não jejuma? Que você não busca? Que você não adora? Que você não cultua? Qual seria o relatório que Jesus daria ao Pai ao teu respeito? Você precisa se esforçar um pouco mais. Você precisa se posicionar diante do Senhor um pouco mais. Ainda no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3 e o versículo de número 21, o Senhor diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que vencer sentará comigo ao meu lado. Aquele que vencer, eu darei o direito de estar no mesmo lugar que eu estou. Mas para isso você precisa se esforçar um pouco mais. Corra. Corra essa carreira, corra essa maratona. Se posicione, querido. Não ponha desculpa, não crie desculpa. Hebreus 12, primeiro, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixa essas coisas para trás. Você vai ficar distraído? Quem se distrai não consegue chegar no seu objetivo. Quem fica se distraindo demais no meio do caminho, com coisas, com pessoas e com sentimentos, nunca consegue alcançar a vitória. Nesse dia de hoje, o Senhor Deus chama a sua atenção para você correr essa carreira que para você está proposta pelo próprio Deus. Corra essa carreira e corra com paciência a carreira que o Senhor te alistou. Você precisa olhar para Jesus, porque Ele já fez esse percurso e Ele já venceu. E Ele disse: eu venci, vocês também vencerão. Mas para isso, você precisa se esforçar um pouco mais. Você precisa se posicionar um pouco mais. Posicione-se nessa segunda-feira. Se encha do Espírito do Senhor.
Volte para a sua maratona. Veja que você precisa dar bom testemunho. Veja que você precisa chegar ao lugar que o Senhor já preparou para você nesse dia de hoje. Essa é uma segunda-feira abençoada de Deus, cheia do amor de Deus para você. E você precisa estar receptivo a essa palavra no nome de Jesus. Amém, queridos? Quero orar por você nesse dia de hoje. Quero orar por você que está aí meio que difícil a sua caminhada. Quero dizer para você que você não está só, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está contigo e que você precisa se levantar e que você precisa se posicionar, você precisa estar de volta na competição. Volte, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Chamados, o Senhor chamou todos, porém, você precisa fazer-se escolhido. Você precisa fazer história por onde você passar. Você precisa ser a diferença por onde você passar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Você que está aí me acompanhando, feche seus olhos em nome de Jesus. Pai de amor, de graça, de misericórdia, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, nesse momento eu oro por cada vida que me acompanha aqui. Peço ao Teu Santo Espírito, meu Pai, que cubra essa pessoa de alto a baixo. Fortaleça ela, Senhor, para que ela possa voltar, Senhor, à competição. E ela possa voltar, Senhor, a correr a carreira que o Senhor propôs para ela, desde antes, Senhor, a fundação deste mundo. Meu Deus amado, que ela possa entender que ela precisa dar um bom testemunho em casa, na família, no trabalho, na sociedade, na igreja, porque tão grande é a nuvem de pessoas, de testemunhas que está observando. Meu Deus amado, tem muitos torcendo para que ela avance, mas tem muitos que quer que ela caia. Senhor, que essa pessoa não se distraia no meio da multidão, que essa pessoa não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, é que ela olhe para Jesus, para o autor e consumador da fé, aquele que venceu e que se assentou à direita do Pai. Senhor, eu abençoo tudo e abençoo todos nesse dia de hoje. Que a graça, que a glória, que o poder e a unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre cada vida aqui que me acompanha. Que essa segunda-feira seja segunda-feira abençoada, meu Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Te dê uma semana de graça e de vitória, em nome de Jesus. Shalom.